Muito boa noite. Que seja em nosso coração a paz de Jesus. Nós gostaríamos de conversar hoje sobre uma pergunta muito interessante que Jesus faz no livro de Marcos, no seu capítulo 8, versículo 27. Nessa passagem, Jesus havia acabado de restituir a visão a um cego. E saindo daquele episódio, ele conversa com os discípulos e faz essa pergunta que é muito interessante. E a pergunta é: quem dizem os homens que eu sou? E a resposta dos discípulos é bastante interessante. Eles dizem: alguns dizem que tu és João Batista, outro que és Elias, outros ainda dizem que tu és um dos profetas que haveria de voltar. E essa resposta é muito intrigante, porque nós sempre ouvimos dizer que os antigos escritos falam apenas a questão da ressurreição. E essas palavras mostram que naquela época se acreditava muito já na reencarnação. Porque ao se falar de João Batista, que havia sido já executado, de Elias, que havia também sido supliciado há bastante tempo, ou alguns dos profetas que já haviam desencarnado e que estavam de volta, e Jesus era a manifestação de um desses, isso nos mostra claramente que naquele tempo já se tinha bastante clara a visão da reencarnação e que era a crença corrente entre aqueles povos, entre os homens daqueles tempos. Mas Jesus prossegue a pergunta, depois questionando a eles: e vós, quem dizeis que sou? Isso lembra de um diálogo muito interessante trazido por Gibran Khalil Gibran em uma das suas obras, que coloca que uma vez a cada 1000 anos o Jesus de Nazaré e o Jesus dos homens se reúnem sobre uma das montanhas do Líbano e passam algum tempo a conversar. E ao final desse tempo, Jesus de Nazaré levanta-se, olha para o Jesus dos homens e diz: meu amigo, eu acho que nós nunca chegaremos a um consenso. É interessante porque essa visão de quem é Jesus ainda nos parece não muito clara. A espiritualidade nos tem dito, através das revelações trazidas pela doutrina espírita, de que Jesus é o supremo governador da Terra, que recebeu a incumbência de receber a todos nós que nela habitamos, encarnados ou desencarnados, independente da nossa condição, com a missão de nos proporcionar caminho para o desenvolvimento, caminho para o aperfeiçoamento, caminho para a elevação. E nós não falamos aqui em elevação no sentido de nos elevarmos ao mais alto dos céus, não. Elevação no sentido moral, no sentido intelectual, no sentido de tudo aquilo que nós podemos ser, nos passos que a Terra nos há de proporcionar enquanto nós estivermos encarnados nesse mundo. Jesus, assim, tem a oportunidade de ser o guia e o mestre de toda a humanidade. Tanto é que em uma das suas passagens de diálogo com os discípulos, estes lhe dizem: bom mestre, e ele lhes repreende dizendo: por que me chamais de bom? Mestre eu até sou, mas bom somente meu Pai, que está nos céus. Isso coloca a visão de Jesus do seu objetivo, né? Da sua incumbência, que enquanto mestre é de ensinar, de orientar, de apontar caminhos, de apontar desenvolvimentos, de possibilitar crescimento a todos nós que passamos por aqui. E quando ele diz que bom mesmo somente o Deus o é,
é porque Jesus tem uma visão muito mais ampla do que é bondade, do que é justiça, do que é perfeição, do que nós realmente temos. E a espiritualidade coloca em certa ocasião de O Livro dos Espíritos que aquilo que nós entendemos como sendo perfeição, muito longe está da perfeição verdadeira. É aquilo que coloca Jesus, bom somente meu Pai que está nos céus. A perfeição somente pertence a Deus. Nós podemos alcançar uma perfeição relativa, tanto que Jesus nos diz, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Perfeitos dentro daquilo que nos seja possível alcançar, porque jamais chegaremos ao status de Deus. Mas quando Jesus coloca todas essas questões, se colocando como mestre, e a espiritualidade nos coloca que ele é aquele incumbido de nos trazer essas oportunidades, que ele mesmo diz que nenhuma das suas ovelhas se perderá, e nós então entendemos que Jesus não falava das ovelhas adeptas, daqueles que são adeptos a esse ou aquele tipo de pensamento religioso, mas que Jesus falava de todos aqueles que lhe haviam sido confiados para desenvolvimento. Questão interessante nos coloca o Livro dos Espíritos, ao falar sobre a questão das transmigrações progressivas, quando diz que todos os globos do mundo, do universo são habitados, e nos dizendo que a Terra está longe de ser um ponto de partida ou ponto de chegada, nos coloca assim que no mundo em que nós estamos inseridos, de passagem, nós estamos confiados a um espírito responsável pela nossa estadia, pelo nosso caminhar e preocupado, colocado ao serviço de proporcionar a todos nós todas as oportunidades que nos sejam possíveis e de nos orientar em todas essas oportunidades. Desse ponto de vista, nós podemos entender Jesus como sendo este grande emissário, esse grande transmissor de conhecimentos, esse irmão que se nos coloca no papel, na função de pai, a nos orientar caminhos. Mas, obviamente, Jesus não é apenas isso. Jesus, como ele mesmo tem oportunidade de nos informar, é o caminho, é a verdade, é a vida. Não no sentido de um pensamento puramente ritualista ou carregado de preceitos ou de preconceitos, mas no sentido de nos apontar todos os caminhos mais diretos para que nós possamos encontrar o desenvolvimento melhor de nós mesmos. E é isso que ele vem fazer através do Evangelho que nos traz. O Evangelho, enquanto boa nova, enquanto boa notícia, é aquela explanação, aquele esclarecimento a respeito do pensamento, da vontade e da lei de Deus para todos os seres, para todos os espíritos, para todos nós. E nos coloca esse pensamento, nos coloca essa orientação, essa lei, de que o melhor caminho para que nós possamos estar em plena convivência com Deus, e mais uma vez, não no sentido religioso, mas no sentido essencial daquilo que é religião, daquilo que é nós estarmos verdadeiramente ligados a Deus. Deus, das formas mais diversas, tem sido chamado causa cáusica, natureza naturalis e por aí diante, a grande essência, né? Mas a religião no sentido de a criatura estar ligada no seu Criador, naquilo que é o objetivo de toda a criação, de tendermos à perfeição maior. E é isso que nos coloca Jesus através da sua lei e do seu Evangelho, da sua boa nova.
Não existe finalidade nenhuma na existência que não seja de nós primeiramente nos conhecermos. Primeiramente olharmos para nós e descobrirmos quem nós somos. E Jesus traz essas orientações em várias das passagens do Evangelho. Várias das conversas de Jesus com os discípulos, várias das suas orientações àqueles que o ouviam, aos doutores da lei, têm essa função de nos fazer analisarmos quem nós somos através daquilo que nós fazemos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós dizemos, daquilo que nós sentimos, através da forma com que agimos. E dessa forma, através daquilo que nós expomos de dentro de nós para fora de nós, naquilo que ele dizia também, que o que contamina o homem não é o que procede, não é o que entra pela boca, mas o que procede, o que provém do coração, porque o coração é a fonte de todo mal, a fonte de todo erro, né? Jesus nos coloca que a fonte de tudo aquilo que nos perde é aquilo que parte de nós mesmos. Não é aquilo que vem de fora de nós, mas é aquilo que está dentro de nós. E assim, o convite de Jesus, a orientação de Jesus é para que nós prestemos atenção em nós mesmos. E ele traz uma série de exemplos. As parábolas, todas as parábolas nos falam do encontro do homem consigo mesmo. Todas as parábolas nos falam das necessidades que nós achamos que são essenciais, mas que são necessidades puramente temporais, puramente ilusórias, e que em determinado momento nós acabamos percebendo o engano e devemos buscar, partir em busca das nossas grandes conquistas, daquelas que são conquistas verdadeiras. Por exemplo, a parábola da dracma perdida, a parábola dos talentos, a parábola do filho pródigo, a parábola do bom semeador, a parábola do bom samaritano. Todas essas parábolas, todas essas histórias, todas essas orientações nos falam desse encontro que nós temos com as nossas deficiências e a escolha entre seguir essas deficiências, seguir essas necessidades mais imediatas e nos voltarmos às necessidades mais verdadeiras, que são aquelas que são essenciais. Por isso, Jesus faz essa pergunta, né? Quem dizem os homens que eu sou? E essa pergunta é bastante interessante, porque se nós observarmos, a maioria de nós ainda entende Jesus tão somente como aquele que nos veio trazer histórias, que nos veio trazer passagens, que nos veio trazer conceitos, alguém que nos veio trazer algumas demonstrações de curas, de efeitos físicos, de efeitos mediúnicos. Mas nós não entendemos que muito além disso, Jesus está. Jesus está além de todas essas coisas, porque nós muitas vezes percebemos essas coisas tão somente do ponto de vista daquilo que é superficial. E alguém certa vez disse que Jesus é como um grande oceano, profundo, extremamente profundo. Mas que quando nós olhamos o oceano, nós temos o costume de nos debruçar sobre a margem, sobre as praias, né? Sobre a superfície. E muitas vezes mergulhamos nesse oceano nas suas partes mais superficiais e achamos que atingimos o todo, achamos que atingimos toda a sua profundidade.
Jesus nos faz um convite ao entendimento daquilo que Ele é, não pela sua personalidade, mas sim pela sua essencialidade. Porque quando nós começarmos a perceber a essencialidade de Jesus, nós vamos perceber que em todo o tempo, em todo o momento, em todas as horas, em todas as passagens, Jesus, a bem da verdade, não estava falando dele. Jesus falava de nós mesmos. E essa grande questão nos faz, a nós que somos seus seguidores, a nós que somos cristãos, nos colocarmos a uma grande reflexão. O que nós entendemos de Cristo? Porque aí nós conseguimos também entender esse pensamento que nós citamos de Gibran Khalil Gibran. Essa eterna discussão entre Jesus dos homens e Jesus essencial, que quase nunca chegam a um consenso porque são bastante diferentes. Eu recordo que certa vez Mahatma Gandhi, que não era cristão, que era muçulmano, teve a oportunidade de dizer que os cristãos têm um grande Cristo, mas que péssimos cristãos o Cristo tem. Né? E ele falava disso porque nós esposamos muitas as passagens de Jesus, mas ainda não conseguimos mergulhar na sua essência. E dessa forma ele nos faz esse convite para que nós possamos mergulhar na essência de Jesus. É aquela passagem que nos coloca Jesus. Se conheceis as minhas verdades, bem-aventurados sereis se as praticardes. Se as praticardes. Mas a pergunta essencial que faz Jesus, depois de perguntar quem dizem os homens que eu sou, e que lança Jesus aos discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Obtendo a resposta de Pedro, tu és o Cristo de Deus, tu és o mensageiro de Deus, tu és o emissário de Deus. É uma pergunta que se faz a todos nós. Se nós entendemos a Jesus dessa forma, como nós agimos diante dessa compreensão? E aqui recordamos que Jesus, em momento algum, disse que havia vindo ao mundo para os seres perfeitos. Ele disse isso de várias formas. Primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. Ele diz isso em todas as suas parábolas. Ele conta exatamente desta luta do espírito consigo mesmo, do homem consigo mesmo, no caminho de aperfeiçoamento, no caminho de crescimento. Ele coloca isso naquela passagem que diz: eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Então Jesus coloca da questão das nossas fragilidades, da questão das imperfeições, da questão das nossas almas ainda adoentadas, precisando de médico. Mas nós recordamos que alguém também certa vez disse que a cura de uma doença não se dá efetivamente no momento em que o remédio executou toda a sua função, que é de curar. Mas que a cura de uma doença começa no momento em que se descobre que se tem a doença. E para isso nós vamos ao médico, nós procuramos ao médico para entender as doenças que nós temos. E o médico nos aponta
os caminhos, nos aponta as medicações, nos aponta os tratamentos. E quando nós descobrimos que nós temos uma determinada doença, aí nós podemos nos atirar na busca da cura e da melhora. Jesus, assim, é o supremo médico das almas, porque nos oferece a todos a oportunidade desse autoexame, a oportunidade de descobrirmos em nós quais são as nossas fragilidades, onde estão as nossas doenças, e apontando assim as nossas doenças, nos dá a oportunidade de encontrarmos também um remédio, porque ele nos apresenta todos os remédios para as nossas necessidades, para as nossas deficiências. E vós, quem dizeis que eu sou? É a grande pergunta de Jesus. E nós recordamos, nós sempre falamos sobre isso, de que certa vez Francisco de Assis orienta os seus confrades, os seus irmãos, a irem pregar o Evangelho, a irem ao mundo e pregarem o Evangelho. E ele diz o seguinte: pregai o Evangelho, se necessário, usando as palavras. Isso nos mostra que, quando Jesus nos pergunta, vós quem dizeis que eu sou? Quem dizemos nós que Jesus é? Quem nós dizemos ao mundo que Jesus é? Nós dizemos isso com palavras ou sem palavras? Com atos ou através de palavras? E é claro, é lógico, que nós não estamos ainda prontos, nós não estamos ainda no estágio de perfeição, mas nós estamos caminhando e devemos caminhar para sermos melhores, enfrentando todas as nossas dificuldades, enfrentando todas as nossas dúvidas, mas sendo melhores a cada dia, hoje melhores do que ontem, amanhã melhores do que hoje. Porque assim falava Jesus. Muita paz a todos.